Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, te louvamos, bendizemos, meu Senhor, pela tua bondade. Suplicamos pela igreja, abençoa e guarda os nossos irmãos em toda a terra. Manifesta o teu poder na vida da igreja. Guarda, Senhor, crianças, jovens e adultos, os idosos na tua casa, os teus ministros, os que estão enfermos, Pai. Tenha compaixão. Abençoa e guarda o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1206, ano 24, e o tema de hoje, o caminho de Deus é perfeito. O tema maravilhoso para a gente meditar. O caminho do Senhor é perfeito. É algo maravilhoso. Nós temos esta oportunidade, este benefício, acreditar na palavra de Deus, acreditar no Senhor, servir ao Senhor, seguir ao Senhor. Eu não sei quantos dizem como eu, mas eu digo sempre, apesar de mim. Natureza ruim, incapaz, incompetente para muitas coisas, limitadíssimo no conhecimento das coisas do céu, das coisas de Deus, mas cheio de vontade de ajudar os meus irmãos, vontade de estender as mãos para quem está começando. Tenho feito isso por meio século, um pouquinho mais, e me sinto muito bem e feliz. Me sinto muito feliz e muito bem. Portanto, é uma bênção fazer a obra de Deus. O nosso texto é o Salmo de número 18, versículos 30 a 35, um texto pequeno com uma grande lição. O caminho do Senhor é perfeito. Então vamos à leitura. Salmo 18, versículo 30 a 35. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e me aperfeiçoa, e aperfeiçoa meu caminho. Faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram o arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Louvado seja Deus, bendito Senhor, Pai amado que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e compaixão. Deus bendito, se conosco, nos ajuda. Lemos a tua palavra e pedimos, Pai, nos dá entendimento. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, na palavra de Deus nós encontramos toda a instrução necessária para a nossa vida. Nós encontramos toda a instrução necessária para o nosso ofício, qualquer que seja o nosso ofício. O homem de guerra precisa de treinamento bélico. E, na palavra de Deus, ele é encorajado a se aperfeiçoar na sua atitude, na sua atividade. Se ele é um armista, se é um homem de armas, um homem que fabrica, que utiliza, precisa conhecer. Se é um homem do campo, um agricultor, precisa também conhecer. Conhecer a palavra. Através da palavra nós aprendemos a respeitar a terra, agradecer a Deus, observar o tempo e fazer a nossa parte.
A palavra de Deus orienta em tudo. E o salmista aqui, exaltando o Senhor, ele era um rei, era um homem de guerra, tinha experimentado tudo que você possa imaginar. Foi um menino simples da uma família morava no sítio, e lá ele cuidava de um pequeno rebanho de ovelhas. As ovelhas, tudo indica que o pai dele tinha um grande rebanho, mas as ovelhas que ele cuidava eram as ovelhas que estavam pesadas, peijadas, prestes a procriar. E estas ovelhas não pastam longe. Estas ovelhas são apacentadas perto dos apriscos. E ele começou sua vida assim. Já, rapaz, vai para o exército do rei. E no exército do rei, ele consegue se sobressair. Depois ele executa algumas proezas. E depois começam as dificuldades, as provações. O rei quer casar ele com uma filha e, na verdade, casa ele com uma das suas filhas, uma das princesas. A princípio, ele achou que era oferta grande demais e não era o ideal, porque ele era um soldado, o soldado casar com a filha do rei, mesmo nos idos tempos da antiguidade, era um tanto diferente. Mas aquilo era também uma dificuldade para ele. A moça tinha o gênio ruim, a moça não tinha temor de Deus. O pai é como se estivesse querendo se livrar. O homem experimentou problemas familiares, problemas com a esposa. E não teve filhos, uma coisa ruim para um rei, não teve filhos com ela. E teve outras mulheres e teve muitos problemas. E talvez muitos problemas tenham sido iniciados pelo fato dele não ter filhos. A lei, as constituições da época permitiam que ele tivesse concubinas e ele teve. Bom, ele teve problemas em todos os níveis, mas ele era temente, muito, muito, muito diferente da mulher dele. Muito diferente da mulher dele. E ele aqui, ele exalta o Senhor, ele diz: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é perfeita, é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Uma pessoa de fé consegue vencer estas dificuldades exatamente por estar firmado assim. Tinha consciência, tinha convicção de que era realmente um adorador. No versículo 31 ele diz: porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão nosso Deus? É uma poesia, e aqui ele fala de Deus como uma base absolutamente sólida, comparada a um rochedo, onde o sujeito pode se firmar. E ele continua, aqui no versículo 32, ele diz: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. É realmente uma fé demonstrada, decantada aqui. Deus é o que me fortalece, Deus é o que me cinge de força. O cingir, na linguagem da época, na verdade era preparar para a guerra, era preparar para a luta, preparar para enfrentar a oposição do exército inimigo. Existiam os profissionais para cingir, porque eles tinham capas, eles tinham umas armaduras diferentes, eles tinham um tipo de proteção que era praticamente impossível um soldado se
preparar sozinho. Havia ali aquele envolvimento da tropa ajudando uns aos outros, prender. Hoje nós temos fivela para tudo, mas eles tinham correias, eles prendiam com correias aquilo ali, e aquelas couraças, aquelas capas, aqueles colete à prova de espada. Era coisa muito... Mas ele diz, o Senhor é quem me cinge, é Deus quem me cinge de força, é Deus que aperfeiçoa o meu caminho e faz os meus pés como os das cervas. Os cervos, eles têm uma habilidade incrível de pular, de correr e também até mesmo de se firmar em rochedos, em terreno de difícil acesso. Os cervos, eles têm uma forma de... parece que encrava ali as suas patas. E ele compara a sua habilidade, a proteção recebida, com a habilidade das cervas, dos cervos, em se deslocar, em correr, em pular e fazer todos aqueles bruscos movimentos com muita firmeza. No versículo 34, ele diz, ensina ou prepara as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. O Senhor prepara a gente para os grandes desafios. Todos nós enfrentamos alguma luta, algum desafio, e é em toda e qualquer tarefa. Nas tarefas de ordem espirituais, nós enfrentamos do mesmo jeito. Por exemplo, pastorear. Pastorear é um ofício muito difícil. Por quê? Basta você se avaliar como pai ou como mãe. São quantos filhos? As famílias hoje são muito pequenas, mas ainda tem aquela família de 4, de 5, e ainda tem em algum lugar. Dificilmente tem famílias que ultrapassam esses números, família de 8, 10, hoje é praticamente impossível. Mas, se a família com um número pequeno, se na família tem o pai, 3, 4 filhos, a mãe com o esposo e os seus filhos, se existe dificuldade num pequeno grupo de pessoas, em família, o pai podendo sim corrigir, reprovar, dar sua bronca, é difícil administrar devido às facilidades lá fora, devido à interferência. Existe interferência em alguns estados, em alguma questão cultural. Existe a formação e a informação. Existe informação que as pessoas, na verdade, precisam ter informação, e ainda existe a formação que deforma, aquela coisa imposta. Nós vimos nosso país arruinado moralmente, uma tragédia que não foi anunciada, mas aconteceu. E nós vimos aí um grupo de pessoas perversas contrariando pai e mãe e querendo dar uma espécie de autorização para crianças e adolescentes decidir até coisas terríveis, como, por exemplo, cirurgias para mudança de sexo. E tem autoridades nocivas à nossa pátria fazendo isso. Isto contrariando a natureza da instrução paterna e materna. E imagina você pastorear um grupo de 100, de 200, um grupo de 1000, uma igreja grande. Os que têm igreja grande, na verdade, eles são os profissionais, praticamente profissionais
que não exerce a função pastoral. Não conversa com as pessoas, não conhece as pessoas, as pessoas não têm como se aproximar e expor sua necessidade, se aconselhar. É muito difícil. A obra de Deus não era para ser assim profissionalizada e politizada, e as duas coisas estão acontecendo. Mas, se você sabe que não é fácil administrar uma família no que diz respeito à manutenção no aspecto social, a manutenção no aspecto cultural, a manutenção no aspecto de família mesmo, de interação e os princípios. Os pais estão sofrendo muito, as mães estão sofrendo muito, muitos deles estão absolutamente se sentindo incapazes por causa do novo, a coisa nova, a pressão da sociedade. Os meninos na adolescência já são desviados, as meninas já são desviadas. Muitos deles têm conselheiros nocivos dentro da escola. Quando chega na faculdade, já é uma vítima daquele sistema. Agora imagina você administrar pessoas que já chegaram na sua presença, já chegaram para você, adultos, viciados, muitos deles mal educados, muitos deles sem expectativa, sem esperança. Nisto eu até me sinto muito bem-sucedido, muito feliz, porque mesmo não tendo uma formação maior, melhor, Deus me deu graça para ouvir pessoas. Como também eu nunca estive em igreja grande, não tenho experiência com um grupo grande que eu perdesse o controle, eu tenho a oportunidade de ouvir, eu dou oportunidade para a pessoa falar, eu conheço melhor, pelo menos os que se querem deixar, os que querem se deixar conhecer. E nesta minha atividade, não me sinto infeliz, porque tenho ajudado muitas pessoas, muitos que chegaram, que foram, digamos, entregues em minhas mãos, com problemas de várias naturezas. Alguns respondendo processos, alguns tendo problemas vários, problemas conjugais, problemas de todas as ordens, e o Senhor me dá graça para ajudar nisto. Me sinto feliz, me sinto seguro nisto. E isto não é porque esteja em mim, é por causa destas descrições que o salmista faz do Senhor. O Senhor habilita nossas mãos para a guerra, o Senhor prepara nossas mãos para a guerra, o Senhor nos dá firmeza, o Senhor é a nossa segurança. O último versículo aqui, ele diz: também me deste o escudo da tua salvação. Também me deste o escudo. O escudo é uma arma de defesa. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Eu acho lindo, maravilhoso isso aqui. A tua mansidão. A mansidão foi exaltada por nosso Senhor Jesus Cristo. A mansidão é exaltada nas Escrituras. A mansidão é uma qualidade necessária em qualquer situação e contexto.
porque uma palavra áspera, ela pode realmente suscitar um problema muito grande, muito grave. Então, a mansidão, você ouviu, não gostou, mas não explodiu. No lugar da explosão, você tem a contenção, você se contém. E Deus opera de uma forma maravilhosa, depois tudo passa a ser realmente mais tranquilo, até mesmo para tomar grandes decisões. Então, o homem de Deus, o salmista diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada. O Senhor me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, o meu caminhar. Os meus pés, assim como os pés dos servos, das servas, os meus pés estão firmados nas alturas. O Senhor me ensina a lidar com as armas de guerra, até quebrar um arco de cobre. Agora o Senhor me deu o escudo da salvação. A mão direita me sustém e a mansidão me engrandece. É maravilhoso. Você tem essa virtude? Nem sempre nós temos. E muitas vezes nós não precisamos usar. Tem horas que não se precisa usar. Ontem no programa eu falava sobre o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos e Paulo, cheio do Espírito Santo, descompôs um sujeito perverso lá, e filho do diabo, cheio de toda perversidade, vai ficar cego. E Deus honrou a palavra do apóstolo e o homem ficou cego. O texto não diz por quanto tempo. Era uma cegueira para correção ali, não era uma cegueira para mutilação, para ele ficar cego o resto da vida. Eles, por algum tempo, vai ficar sem ver. E era um homem manso. Saulo, aquela formação toda, muito autêntico, muito defensor com unhas e dentes do seu princípio, convertido a nosso Senhor Jesus Cristo, se torna um homem que ensina a mansidão, absolveu a mansidão. A mansidão é uma virtude grandiosa. A tua bondade me susteve, a tua mão me susteve, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Que Deus possa abençoar os meus amados irmãos, que nós possamos absolver mais, aprender mais e guardar no nosso coração a palavra do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer a intercessão. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que estás nos céus, nós te louvamos. Estamos em tua presença, Senhor, e agradecemos pela vida, pela salvação. Também te agradecemos pelos nossos ajudadores, nossos amados irmãos, que estão sempre conosco, nos ajudam no nosso compromisso, ora por nós, intercedendo por nós, meu Senhor, e nós intercedemos por eles, ó Senhor. Estenda sobre eles a tua mão direita. Dá a tua graça, manifesta o teu poder. Os que estão enfermos, dá saúde. Os que estão fragilizados, fortalece. Ó Senhor, os que estão tristes, alegra. Abençoa cada família, os pais, mães, filhos, cada família, Senhor. Toma em tuas santas mãos. Ah, bendito Senhor, guarda cada um, dando o necessário, encorajando e livrando do perigo, da agressão deste mundo, meu Senhor, que cada dia fica violento, cada dia fica mais difícil a convivência, cada dia fica mais perigoso. Senhor, guarda os meus irmãos, os nossos intercessores e ajudadores. Este memorial da oração, Senhor, cada nome tu conheces. Toma em tuas santas mãos cada vida, abençoando crianças, jovens e adultos. Os idosos, toma em tuas santas mãos, e os teus ministros, Pai, unge com a graça. Querido Senhor, ouve a nossa oração. Em o santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus vos abençoe.
Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém?